Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor Jean Nobre de Matemática e juntos nós iremos acompanhar um novo conteúdo nessa nossa aula. Então, vamos acompanhar o título da nossa aula. Aí está, ó. Aula de número 14. Por uma reta passam infinitos pontos. O objeto de conhecimento é a condição de alinhamento de 3 pontos, tá? Então, esse aí é o objeto de conhecimento. Vamos então agora à nossa dúvida. Então, aqui está a nossa dúvida. Na matemática, o que significa a frase? Por uma reta passam infinitos pontos. Então, vou deixar essa imagem aqui com essa pergunta para vocês pensarem um pouquinho e daqui a pouco a gente volta para comentar. Muito bem, e aí, pensaram sobre a nossa pergunta e sobre essa imagem que nós estamos vendo aqui? Observe que eu tenho uma reta e por essa reta estão passando aí pelo menos 3 pontos que a gente consegue observar. Mas, na verdade, por essa reta, tá, passam infinitos pontos. Isso mesmo, tá? Nesse segmento de reta nós temos aí infinitos pontos. Isso porque na geometria, a gente consegue marcar vários e vários pontos sobre uma reta. Mas no caso em questão, nós temos apenas 3 pontos que estão marcados sobre essa reta. E para que serve esses 3 pontos? Tá? É isso que a gente vai conferir no conteúdo da nossa aula. Então vamos lá. Muito bem, então, para nós entendermos o porquê desses 3 pontos nessa reta, a gente precisa estudar a condição de alinhamento de 3 pontos. Veja, eu preciso apenas de 3 pontos para verificar se eles estão alinhados, ou seja, se eles estão sobre a mesma reta, tá? 3 pontos estão alinhados se e somente se, ou seja, não tem outra condição, é se e somente se, pertencem à mesma reta. Então, esses 3 pontos eles precisam estar exatamente sobre essa reta, tá? Mas apenas visualmente a gente não consegue provar isso. Para a gente conseguir provar que esses 3 pontos de fato pertencem a essa reta, nós precisamos do cálculo matemático, tá? E para isso nós iremos utilizar o conhecimento de determinantes, tá? Que eu vou te explicar agora. Para verificarmos se os pontos estão alinhados, podemos utilizar a construção gráfica, né? Determinando os pontos de acordo com suas coordenadas. Outra forma de determinar o alinhamento dos pontos é através do cálculo do determinante, pela regra de Sarré, envolvendo a matriz das coordenadas. Ok? Então veja que eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3, ou seja, com 3 linhas e 3 colunas, tá? Tenho aqui as coordenadas x e y. E a terceira coluna dessa matriz, nós iremos completar com o número 1, tá? É uma coluna somente de 1. Como é que vai funcionar isso na prática? Vamos lá? Olha esse exemplo aqui.
dados os pontos. Então, veja, eu tenho aqui a primeira coordenada do ponto A. Tenho as segundas coordenadas, né? Tanto a coordenada x quanto a coordenada y do ponto B. E tenho aqui o terceiro ponto com as suas coordenadas também, x e y, tá? Sempre lembrando, né, que o x é o primeiro e o y aqui é o segundo, x e y. Muito bem. Colocando essas coordenadas dentro da nossa matriz, olha como é que vai ficar. 2 e 5, que é o ponto A, tá? Depois 3 e 7, que é o ponto B, e depois 5 e 11, que é o ponto C. Só que para nós aplicarmos a regra de Sarré, nós precisamos de uma matriz quadrada de ordem 3. É por isso que nós vamos completar a terceira coluna somente com o número 1, porque como nós sabemos, o 1 ele é um elemento neutro na multiplicação, tá? O que vai acontecer ali? Quando nós calcularmos aquele determinante, tá? E o valor resultar em 0, significa que os 3 pontos estão alinhados. Isso mesmo. Vou calcular o determinante usando a regra de Sarré, tá? Vou demonstrar para vocês ali daqui a pouco. Se o resultado desse determinante for igual a 0, significa que aqueles 3 pontos que nós vimos, eles estão de fato, ó, alinhados. Agora, se o valor der diferente de 0, ou um valor positivo ou um valor negativo, significa que os 3 pontos não estão alinhados, ok? Vamos lá, então? Muito bem, então nós temos aqui a nossa matriz original, tá? O que nós vamos verificar agora? Se o determinante dessa matriz vai resultar em 0, ok? Para isso, nós vamos aplicar a regra de Sarré. Então, vamos aqui reescrever novamente a nossa matriz original. Primeira linha é 2, 5 e 1. Segunda linha, 3, 7 e 1. E a terceira linha, 5, 11 e 1, ok? Aqui está a nossa matriz original, que é essa matriz aqui, tá? Apenas reescrevemos ali na outra tela. A regra de Sarré consiste no seguinte: nós vamos pegar as duas primeiras colunas dessa matriz original, somente as duas, tá? E vamos repetir aqui no final da nossa matriz principal, ok? Agora nós iremos fazer a multiplicação de todos os elementos das diagonais principais. As diagonais principais são essas 3 aí, ok? Vamos ver quanto é que dá esse produto então. Só lembrando que o resultado desse produto ele vai dar positivo, tá? Então, 2 vezes 7, 14. 14 vezes 1 é o próprio 14, né? 5 vezes 1 vezes 5, que vai dar 25, ok? Só lembrando que os resultados são positivos porque nas diagonais principais, tá? O sinal ele é positivo, ok? Regra de Sarré. 1 vezes 3 vezes 11. Isso aqui vai resultar em 33. Bacana? Vamos agora multiplicar os elementos que estão nas diagonais secundárias, que são essas 3 diagonais que estão aqui em preto, ok? E essas diagonais, elas são negativas, segundo a regra de Sarré. Então, vamos lá. 5 vezes 7 vezes 1. 5 vezes 7, 35. Próxima diagonal. 11 vezes 1 vezes 2 vai dar menos 22. E a última diagonal, 35. Ok? Agora vamos aqui fazer as adições e subtrações, tá? Esses 3 termos aqui, ó, vai resultar em 72. E esses outros 3 aqui também vão resultar em 72. Observa que como eles são todos negativos, vamos fazer o jogo de sinal, né? Sinais negativos, a gente soma os valores e repete o sinal. Ou seja, nós temos aqui, ó, determinante igual a 72 menos 72, que é igual a quanto? Que é igual a 0. Ou seja, como o resultado desse determinante foi igual a 0,
Isso significa que está satisfeita a condição. Que condição? Que se o resultado desse determinante for igual a zero, significa que os 3 pontos estão, de fato, sobre a mesma reta. Tá? Então é isso. Se o resultado tivesse dado qualquer valor diferente de zero, significaria que algum desses pontos não estaria, né, sobre a mesma reta, portanto, os 3 pontos não estariam alinhados, tá? Condição de alinhamento de 3 pontos é o que nós estamos estudando. A gente está verificando se essa condição está sendo satisfeita ou não. Vamos agora para o nosso exemplo 2. No nosso exemplo 2, nós temos agora uma outra matriz. Está aqui a nossa matriz principal, tá? Vamos aplicar a regra de Sarré para essa matriz também. Então, vamos repetir aqui a nossa matriz principal. Ok? Aqui é menos 3, menos 1 e 1. E a última linha, menos 3 também, 1 e 1. Ok? Apenas repetimos a nossa matriz principal, que é essa daí. Tá? Vamos agora repetir as 2 colunas no final. E fazermos a multiplicação das diagonais principais e das diagonais secundárias. Então, vamos começar aqui com as diagonais principais. São essas 3 aqui, ok? Quanto é que vai dar esse resultado aí? Só lembrando que todas as diagonais principais são positivas, tá? Então, 2 vezes menos 1 é igual a menos 2. Menos 2. Vamos colocar logo aqui. Direto, né? Então, o primeiro resultado aqui será menos 2. Próxima diagonal, menos 6. Tá? E a última diagonal, menos 3. Tudo bem? 1 vezes menos 3 vezes 1, menos 3. Agora vamos para as diagonais secundárias. As diagonais secundárias, elas são todas negativas. Vou até colocar aqui, ó, são todas negativas, tá? Significa que quando eu fizer a multiplicação ali dos elementos e o resultado for positivo, eu vou ter que fazer o jogo de sinal com esse sinalzinho negativo, né? E o resultado será negativo também. Então, menos 3 vezes menos 1 é igual a 3 positivo. 3 positivo vezes esse negativo daí da diagonal vai dar um resultado negativo também. Ok? Próxima diagonal, 1 vezes 1 vezes 2, vai dar 2 positivos, só que eu tenho um negativo aqui na diagonal, né? E a última diagonal, 3 vezes 2 é igual a 6, e esse 6 é negativo. Menos vezes menos daqui vai dar mais, então o resultado aqui, ó, positivo. Tudo bem? Na próxima linha, nós iremos trabalhar agora essa operação. Veja que eu tenho uma sequência de números negativos, tá? Quando eu tenho vários números negativos em sequência para serem operados, né? O que diz a regra? Sinais negativos, a gente soma todos os valores e repete o sinal. Então, nós vamos somar todos esses valores aqui até o menos 2. Ok? Que vai resultar em 16. Mas observa que a regra diz que a gente tem que repetir o sinal. E que sinal que está se repetindo aqui? É o negativo, ok? Então, 2 mais 8 mais 3 mais 2 vai dar 16. E aí a gente repete o sinalzinho negativo, ok? Conforme a regrinha do jogo de sinal. Então vai ficar menos 16 mais 6 aqui no final. Sinais diferentes, eu subtraio e repito o sinal do maior número. Então, menos 16 mais 6 vai resultar em menos 10. Ok? Então, o valor desse determinante aqui, meus amigos, é igual a menos 10. Tá? Aplicando a regra de Sarré, a gente chegou na conclusão de que o determinante é igual a menos 10. Portanto, os 3 pontos, nesse exemplo, não estão alinhados. Ok?
Vamos ao nosso checklist. Então aqui no nosso checklist nós vamos fazer um resumo de tudo que nós falamos sobre essa condição de existência de 3 pontos sobre uma reta. Tá? Então, no primeiro exemplo, vocês viram que nós trabalhamos a regra de Sarré, fizemos o cálculo do determinante e chegamos no resultado 0. Tá? No segundo exemplo, o resultado do cálculo do determinante deu menos 10, portanto, diferente de 0. Quando isso acontece, né, quando o resultado dá diferente de 0, significa que os 3 pontos não estão alinhados. Tá? Uma outra expressão que nós vamos ouvir muito também na matemática são os pontos colineares e não colineares. Veja, condição de alinhamento de 3 pontos. Dizemos que os pontos são colineares se eles estão alinhados. Ou seja, se existe uma reta que passa por esses 3 pontos. Então, no exemplo número 1, nós vimos que aquela reta, ela de fato passava, interceptava os 3 pontos. E qual foi a garantia disso, né? É que o valor do determinante, que nós calculamos no exemplo 1, resultou em 0. Então, a partir dali eu tive certeza de que os 3 pontos de fato estavam alinhados. Tá? Caso algum deles não passe pela reta, dizemos que os pontos são não colineares. Tá? Então, se tiver algum deles que esteja fora dessa reta, tá? Nós dizemos que os pontos são não colineares, ou aquele ponto, né, é não colinear. Uma representação gráfica disso é essa daqui. Veja que nesse caso, esses 3 pontos eles são chamados pontos colineares, ou seja, eles estão sobre essa reta azul que você está vendo. Tá? Mas não é só uma representação gráfica. Aqui nós já calculamos o determinante e o determinante deu igual a 0. Então, de fato, esses 3 pontos estão alinhados. Ao representar 3 pontos no plano cartesiano, conhecemos como pontos colineares os que estão alinhados. Tá? Então, esses são os pontos colineares. Olha a representação de um ponto não colinear. Veja, esse ponto H, ele é um ponto não colinear. Ao representar 3 pontos no plano cartesiano, quando não existe uma reta que os contém, dizemos que eles são não colineares. Então veja que a reta, ela segue o seu percurso, ela não faz curva, né? Então, se algum desses pontos não estiver sobre essa reta, então significa que eles não estão alinhados. A outra forma de nós comprovarmos isso, conforme eu falei para vocês, é através da regra de Sarré com o cálculo do determinante. Tudo bem? Então, meus amigos, vamos agora à nossa dica. Muito bem, meus amigos, a nossa dica de hoje é a seguinte, ó. Uma forma interessante de entendermos o determinante a seguir é observando no plano cartesiano cada uma das coordenadas dos pontos A, B e C. Que coordenadas são essas? Ou que pontos são esses, né? Está aqui o ponto A, ponto B e o ponto C. Cada um desses pontos, eles possuem as suas coordenadas. Então, por exemplo, o ponto A, ele possui a coordenada x e a coordenada y, tudo bem? O x ele vai assumir um valor e o y também vai assumir um valor determinado, de acordo com o plano cartesiano, ok? A mesma coisa o ponto B e o ponto C. Nele, vemos que cada ponto possui uma coordenada x e a outra coordenada y, tá? Então, nós trabalhamos o cálculo do determinante
usando as coordenadas da nossa matriz principal. Então, aqui está a nossa matriz principal, ok? Essa matriz, ela vai, evidentemente, ter ali os seus 9 valores. É uma matriz quadrada de ordem 3, portanto, ela tem 9 valores. Então, o valor de x1, por exemplo, esse valor de x1, ele vai sair daqui do meu gráfico, x1. O valor de y1, ele é originado também daqui do gráfico y1. O valor de x2, aqui está o valor de x2, y2, aqui está y2, y3, ou melhor, x3, perdão, e y3 aqui no gráfico, tá? Então, cada um dos valores que nós tivermos na nossa matriz, eles vão ser originados do gráfico do plano cartesiano, ok? Que são justamente as coordenadas dos pontos A, B e C. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas e a terceira coluna? Essa terceira coluna, ela se faz necessária nós incluirmos na nossa matriz principal, porque para eu aplicar a regra de Sarré, eu preciso de uma matriz de ordem 3, ou seja, uma matriz que tenha 3 linhas e 3 colunas. Como nós sabemos que o número 1 ele é elemento neutro na multiplicação, então se a gente incluir essa coluna de 1, ela não vai interferir no resultado final do nosso determinante. Beleza, pessoal? Então, vamos agora ao nosso encerramento. Muito bem, então vocês acompanharam aqui mais um conteúdo de matemática. Gostaria de convidar vocês a nos seguir nas nossas redes sociais, @centrodemídias_am e a nossa hashtag Projeto Conquistar SEDUC-AM. Okay? Então segue a gente lá nas redes sociais, indica esse conteúdo para os seus amigos, tá? Para que a gente consiga levar esse ensino de matemática para mais e mais pessoas. Bacana? Então, um abraço a todos e até a próxima.